Paz do Senhor, mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma oportunidade, esse culto de sexta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. E essa passagem que nós lemos, que é João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo do 53 ao 56, onde Jesus diz, na verdade vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Somos dependentes de Deus, somos dependentes de Jesus, e um ato e um culto que é o culto, é o memorial, é a cerimônia mais importante para o cristão, instituído por Jesus Cristo, é a Santa Ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. É um culto que sempre foi e será como o culto mais importante. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter ciência disso, saber a instituição, saber o significado e saber qual que é o propósito da Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos continuar a valorizar esse culto. Amanhã é o nosso culto de ceia, e eu acredito que durante, pelo menos que eu conheço, todo o meu tempo de ministério, não teve um culto de ceia tão difícil ainda, que não é possível reunir todo mundo, que não é possível estar naquela comunhão e reunião que nem sempre nós estivemos. Mas mesmo assim, nós precisamos entender qual que é o propósito da ceia para não perder de forma alguma. Nós não podemos deixar de cear, nós não podemos deixar de tomar essa ceia. E é isso que eu queria falar nessa noite, em poucas palavras, para não ficar pesado. Mas no propósito da Santa Ceia. Qual que é o propósito da Santa Ceia? Esse é o tema para nós hoje. Qual que é o propósito? Quem que instituiu? Para que é? Como que funciona? Vamos falar um pouco sobre isso. De início nós já falamos que é o culto mais importante para o cristão. Todo culto é um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. E o culto da Santa Ceia também é um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus, mas com um foco: trazer memória o sacrifício de Jesus feito por nós ali na cruz. Esse sacrifício de Jesus que nos trouxe salvação, esse sacrifício, essa morte de Jesus na cruz, que nos trouxe salvação, que nos redimiu, que foi criado ali a igreja, também foi uma ordem dele próprio, para que fizéssemos esse culto, para que fizéssemos assim até que ele viesse buscar a tua igreja. Então, além de um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, é um culto que nos traz à memória o sacrifício de Jesus ali na cruz. Meu irmão, imagina que se você precisasse de uma doação de órgão, de algum órgão aí, um rim, um órgão que seja vital aí, e você recebesse de alguém essa doação, assim como existe hoje, é comum isso aí, de um coração, você tem um problema de coração, se você recebeu um coração de alguém, teve morte cerebral lá e você recebeu o coração de alguém, quão grato o resto da vida você ou eu iríamos ser, não é verdade? Alguém, por exemplo, morreu, mas ainda morte cerebral, e eu usei o coração e o coração ficou e me deu mais alguns anos de vida. Quão grato eu vou ser à família daquelas pessoas. Eu não vou esquecer nunca. Eu sempre vou lembrar disso. Eu sempre vou fazer o máximo para expressar a minha gratidão a uma pessoa. Isso, uma transfusão de sangue, tantas outras coisas que nos gera vida. É esse entendimento que nós temos, que nós estávamos mortos e Jesus morreu por nós. Nós estávamos condenados a morrer e Jesus morreu em nosso lugar, nos dando vida. Então não podemos esquecer em hipótese alguma
nós estávamos condenados, alguém precisava morrer. Nós tínhamos que morrer, alguém precisava morrer em nosso lugar. E Jesus morreu em nosso lugar. E esse culto é memória disso. E quando nós vamos fazer esse culto, adorar a Deus, louvar a Deus em memória, é diferente de in memória, não é verdade? Quando nós falamos de morto, alguma obra que faz alguma rodovia, alguma ponte, é in memória ao prefeito, presidente, então é aquele que morreu. Em memória, é aquele que faleceu e continua morto. Nós fazemos isso em memória de Jesus, ao sacrifício dele na cruz, não em memória. Em memória porque ele morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou. Então este é o propósito, relembrar, trazer à memória que nós estávamos mortos e o Senhor Jesus nos ressuscitou, ou nós estávamos destinados a morrer e o Senhor Jesus morreu por nós. Então é como eu disse, se fosse por uma simples transfusão de sangue, nós já seríamos gratos por alguém. Imagina por nossa vida, imagina por uma eternidade, imagina pela salvação da nossa alma. E é esse culto. Então, em hipótese alguma, a gente pode não fazer, deixar de vir, entendeu? Então, é um culto que nós precisamos ter a seriedade máxima. E aqui Jesus disse, eu sou o pão da vida. No início, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começa a falar que nós somos dependentes dele, que nós precisamos nos alimentar, que ele é a carne, que ele é o sangue. Nós precisamos nos alimentar dele. Mas para nós andarmos um pouquinho mais aí, eu queria também ler com os irmãos, carta de Paulo, quando ele escreve a Coríntios, a primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 11, eu já vou lendo, para adiantar um pouquinho, 1 Coríntios 11, 24 e 25, que diz, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É Jesus que instituiu este culto. Foi Jesus que, mais para frente nós vamos falar, ele institui esse culto. Ele fala, faz isso em memória de mim, faz isso até que eu volte. E mais para o final ele fala, olha, ele faz um pacto ainda. E eu, Jesus, não beberei do fruto da vide até que venha. Temos um pacto, vamos fazer isso até que ele venha nos buscar e juntamente com ele nós iremos cear as bodas ali no céu. Mas nós precisamos entender isso aí. Foi Jesus que instituiu. E quais são esses propósitos? Nós já falamos aqui. Afirmar a comunhão com o corpo de Cristo e com os membros uns dos outros. Nós somos a noiva do Cordeiro. É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nesse tempo, mesmo estando longe fisicamente, mas nós somos membros uns dos outros. Nós não vivemos sem membro, nós sentimos se o irmão é membro um dos outros. Essa mão, se eu sentir, se eu cortar, se eu machucar, o meu corpo inteiro sente. Se uma unha, cair uma unha, como é dolorido para o corpo inteiro, dá febre. Então qualquer parte do nosso corpo que for afetada por uma doença, por um acidente, o corpo inteiro vai sentir. Quando nós estamos ceando aqui, também nós estamos nesse mesmo propósito, em comunhão, que somos um corpo só, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros um dos outros. Alguém bate aí no corpo, alguém bate no rosto, alguém se machuca, alguém se fura, alguém não, né? Em sã consciência normal ninguém faz isso, só se tiver problemas. Então, da mesma forma, nós expressamos essa comunhão como membro uns dos outros, amando uns aos outros, como Cristo nos amou, e tratando bem, querendo bem. Sabemos que iremos todos para o mesmo céu. Então expressamos nesse culto a nossa comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. No versículo 26 aqui ainda, dessa primeira carta de Paulo aí no capítulo 11, diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor
até que Ele venha. Todas as vezes que nós fizermos isso, que nós participarmos do corpo, do sangue de Jesus, nós precisamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Também é esse compromisso que não pode faltar nos nossos dias, na nossa vida. Eu não posso deixar de falar que sou salvo por Cristo Jesus. Eu não posso deixar, você não pode deixar de falar que é salvo porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para nos dar a vida. Então nós precisamos anunciar até que Ele venha. No versículo 28 desse capítulo ainda 11, está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Essa questão aqui é muito importante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Aqui é para a gente, nós precisamos ter uma reflexão, nós precisamos fazer uma reflexão, nós precisamos ter racionalidade para poder cear. Isso não significa que nós temos que nos autodisciplinar. E é esse ponto aqui que eu queria falar com os irmãos, em especial, no propósito da ceia. Nós entendemos o que é, como eu já falei aqui, nós entendemos o porquê, nós sabemos que precisamos fazer até quando nós precisamos, que é até Jesus voltar, que foi instituído por Ele. Agora, nós não examine-se ao homem a si mesmo, não é que eu tenho que chegar num culto de ceia e falar, eu posso tomar ou não posso tomar. O que muitas pessoas confundem, o que tem trago muitas dúvidas, o que tem trazido assim de uma forma grande, problemas inclusive para a vida espiritual das pessoas, dos crentes, que chega, para começar a semana de ceia é uma perturbação. Pode prestar atenção se você não prestou atenção até hoje. A semana de ceia, a semana que você vai tomar ceia no sábado, na segunda-feira já começa, é uma semana mais difícil espiritualmente falando. Presta atenção que você vai entender o que eu estou querendo dizer. É uma semana onde o carro não para de funcionar, é onde a mulher briga com o marido, é onde o marido não faz o que a mulher queria, é onde chega o bilhete da escola do filho, é onde gera tantos problemas para que venha tirar o foco da Santa Ceia do Senhor. Porque o inimigo não está satisfeito. Ele faz de tudo para que nós não venhamos participar da Santa Ceia do Senhor. O inimigo faz isso. Presta atenção para você ver. Semana de ceia. Aproveita hoje e medita quão foi pesada essa semana para você. E aí faz uma retrospectiva aí para você ver as anteriores também e vai ver como é a pior, a mais pesada em termos de perseguição e tribulação. Isso é para você ter um entendimento e quando chegar na próxima semana, no próximo mês, quando no primeiro dia, na primeira perturbação, você já vai ter força e falar, eu não vou ceder, porque o inimigo está tentando fazer com que eu não participe da ceia. Isso aí é a armação do inimigo, mas em nome de Jesus, você pode repreender, eu posso repreender, ele vai embora e eu vou tomar ceia em nome de Jesus. Tem muita gente que briga com o esposo, briga com a esposa, tem muita gente que briga com o filho, tem muita gente que ira e nem peca, mas deixa de tomar ceia. Autodisciplina. Isso não pode acontecer, irmão. O nosso pacto com Deus, com Jesus Cristo, o sacrifício dele que ele fez para nos salvar é muito grande. O valor é muito grande. Um exemplo mínimo que eu dei é alguém que precisava de um coração e recebeu um coração para prosseguir a vida. Imagina receber um coração para prosseguir a vida, agora por um simples motivo, por um problema que teve conjugal, a própria pessoa fala, não vou tomar ceia esse mês. Isso é uma questão muito comum que acontece no nosso meio. E em nome de Jesus, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Peça perdão dos pecados e coma desse pão e beba desse cálice. Não deixa que essa amarração entre na sua vida. Casais abençoados, famílias abençoadas, porque teve um problema na semana, não toma ceia. Repreende isso em nome de Jesus. O valor da ceia é muito grande. O valor cerimonial, o valor espiritual disso para nós. Não é uma crença qualquer, é uma cerimônia, uma solenidade instituída
vida por Jesus Cristo, que deu a vida por você. Então não deixa de tomar ceia, não tem essa autodisciplina. Essa semana eu fiz assim, essa semana eu fiz daquele jeito. Irmão, não deixa de jeito nenhum. Se for um pecado consumado, se for alguma coisa que você não tenha certeza que te impede, vai até o seu dirigente, vai até o seu pastor, confessa o seu pecado, ele vai orar, você vai ser perdoado e mesmo assim você vai tomar ceia em nome de Jesus. Agora o inimigo fica levantando coisinha. O meu carro não pegou, eu gritei, eu xinguei, mas eu tratei mal, mas eu fiquei com raiva do meu vizinho. Peça perdão à pessoa, peça perdão a Deus, mas não deixa de tomar ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que come e bebe indignamente não é isso. Na sequência, no versículo 29, está escrito: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Primeiro ele manda examinar e comer e beber. Examina e come e bebe. O que é que está acontecendo? Problema vai acontecer, situação difícil vai acontecer. Examina, pede perdão e bebe. Agora aquele que come e bebe indignamente é aquele que não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. É aquele que não entende, que não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. E aqui que está um grande problema. A pessoa não reconhece, é um culto de ceia, e às vezes a pessoa deixa de vir para a ceia propositalmente para ir para qualquer outro lugar. Como acontece isso? Como acontece? E nós agora que estamos em casa passamos a refletir mais, temos mais tempo, começamos a pensar como eram os cultos de ceia. Aqui na nossa congregação que começou o nosso ministério, essas janelas eram lotadas de gente na janela para escutar, para cultuar o Senhor Jesus. Culto de ceia, os corredores entre os bancos, que eram esses mesmos bancos, aí do lado de dentro e do lado de fora. Quem estava do lado de fora tinha que pedir para o outro mexer com a cabeça para dar para ele ver. Tudo lotado, culto de ceia, não faltava ninguém, mas era todo mundo abençoado. Enquanto nós estávamos ali buscando seriamente, entendendo seriamente do propósito de Deus, do compromisso com Deus, Deus estava ali, fiel a nós, fiel a nós. As pessoas da nossa família não nos convidavam no dia de ceia para nós. Eu espero que continue assim, porque comigo, graças a Deus, continua assim. Se alguém me convidar esse segundo sábado, já sabe que, não, esse dia você tem igreja, né? Esse dia você tem culto, esse dia não pode, não é verdade? É assim que tem que ser, porque as pessoas sabem o valor que nós damos para esse culto. E o que está acontecendo? Um se autodisciplina e não toma ceia. Não, porque eu briguei, assim como eu falei. Erradíssimo. Examine e come. Agora, precisa valorizar o corpo, precisa valorizar a cerimônia e não deixar, porque senão você vai ficar doente e vai morrer. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Tem muita gente que por qualquer coisa deixa de vir para o culto da ceia. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias difíceis. O que eu quero dizer aqui, num âmbito geral, não podemos deixar de ir para o culto da ceia. Amanhã a irmã está resfriada, não pode ir. São situações que nós somos sábios e inteligentes, racional para entender. Não estou forçando ninguém para ir para o culto amanhã ou para vir aqui no domingo, não é isso. Eu estou falando no nosso dia a dia. Agora é uma pandemia, uma epidemia. Se o irmão tiver resfriado, pode ser um vírus, não vai mesmo, não saia da sua casa. Se o irmão está no grupo de risco, não vai mesmo. Depois eu vou passar mais aviso, eu vou na sua casa levar ceia para você. Agora eu estou falando na vida inteira. Tem gente que tem 20 anos de crente, tem 30 anos de crente. Se na semana da ceia ele brigar com a esposa, ou se tiver uma festa, como crente gosta de festa, se tiver uma festa, ele vai para a festa e não vem para o culto. Se tiver um casamento, é importante. Mas é um casamento. Mas eu tenho a ceia, é mais importante. Eu estava morto, Jesus deu a vida no meu lugar para me dar a vida. Eu não posso abrir mão disso, eu não posso perder essa seriedade. Não, mas é o chá de bebê, é o aniversário do fulano, é o meu parente de Minas. Eu sou de Minas, estou falando de mim, tá? É o meu parente de Minas que está aqui. Irmão, no horário da ceia, o meu parente de Minas vai ficar lá e eu vou estar aqui ceando em nome de Jesus. É muito sério. E no versículo 30 diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Qual que é o primeiro sintoma de quem está doente? E é um dos sintomas do vírus agora. Perde a vontade de comer. Perde o sabor das coisas. Não é verdade? Perde o sabor. Toma água e toma coca, mesmo sabor.
come pão, come carne, come borracha, come isopor, é o mesmo sabor. Perde o sabor das coisas. Quem está doente não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós não levarmos a sério, nós corremos o risco de ficar doente. Aí não dá mais valor, aí não consegue ver mais a gravidade, porque não tem mais sabor, perdeu o sabor. E essa doença aqui é grave, espiritualmente é grave. Por quê? Por causa disso há muitos fracos, fica fraco, depois fica doente, perde o sabor, não vem mais. E aí depois acontece o quê? Que dorme espiritualmente é a morte. E o maior perigo é a morte espiritual, morrer sem salvação, que é o problema. Morrer para o crente, perder a vida aqui material, vai morar no céu, glória a Deus, passa da morte para a vida, vai reinar com Cristo, vai gozar, vai ter galardão, é uma bênção. Agora nós estamos falando de questão aqui, espiritual, de perda de salvação, de não valorizar o sacrifício de Jesus, de não discernir, de não reconhecer o propósito e ficar doente. Nós precisamos levar isso a sério a cada dia mais, irmãos. Nós precisamos ficar firmes, precisamos ler. Leia, tem vários. Mateus escreve, Marcos escreve, João escreve, Paulo escreve aos Coríntios. Leia sobre a ceia, procure entender o propósito que é isso aí. Procura e não falte nenhuma ceia de bobeira, não. Não deixa nada de tirar da ceia, porque existe esse pacto entre os evangelhos. Mateus escreve, Mateus 26 é o início da primeira leitura oficial da ceia, no versículo 29. Mateus 26 e 29 é onde ele diz, como eu disse aqui, do pacto que vou ler para não. Mateus 26 e no versículo 29 diz: E digo-vos que desde agora, desde a ceia instituída por Jesus, não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Nós temos um compromisso, nós temos uma ceia com Jesus, nós temos um compromisso, porque ele foi aí, João escreve no Evangelho de João 14, e versículo 3, João 14, ele diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Valoriza isso, porque nós temos um pacto. Fomos salvos por Jesus Cristo e em breve iremos morar com Ele, porque Ele foi preparar lugar, Ele foi preparar e virá outra vez para nos buscar. Mas nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos entender o nosso compromisso. Não é uma mera religião, é um compromisso de gratidão, é um compromisso com Deus. Fazendo isso, estamos dentro desse propósito aqui com Deus. Estamos nesse propósito aqui com Jesus. Ele foi preparar lugar e vai nos buscar. E os sinais estão aí, porque ele também falou. Os sinais qual seriam? O que mais fala nos últimos dias? Guerra, peste, só princípio de dores. Fome, terremoto, reinos contra reinos, está tudo aí. Então, fica firme, valoriza essa cerimônia, valoriza o sacrifício de Jesus, não deixa que nada te pare. Está difícil, mas não deixa nada te parar. Fica firme, porque em breve iremos cear lá na glória com o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.